Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você. Programa Novo Alvorecer, mais uma vez chegando para te abençoar no nome de Jesus. Hoje o programa é com conteúdo da lição de escola bíblica dominical, trabalhando no trimestre sobre batalha espiritual, caminhando já para fecharmos o trimestre. E eu quero acreditar que tenha sido um tempo aí de bênção de Deus para as nossas vidas, onde nós tivemos a oportunidade de crescer na graça e também no conhecimento da palavra de Deus. Eu sempre tenho dito, tanto aqui no programa quanto na igreja, que quem não conhece a Bíblia não tem a mínima condição de conhecer a Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. A Bíblia é a ferramenta principal para se conhecer a Deus. Você conhece a Deus através da sua oração, quando você se relaciona com Ele? Sim. Você conhece a Deus pela experiência de outros, pelo que você ouve de alguém, pelas suas próprias experiências? É bem provável que sim. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a principal ferramenta e ela não pode ser menosprezada. A palavra de Deus não pode ser esquecida pelas nossas experiências. Um tempo especial de nós aprendermos da palavra de Deus, então, aqui no programa Novo Alvorecer. Um intervalo rapidinho mesmo, a gente vai dar uma pausa muito rápida e a gente volta já já. Você que ligou a sua TV, nós estamos começando apenas o programa Novo Alvorecer. Estamos só no comecinho, comigo aqui no estúdio. Joás, mais uma vez. Joás, Deus te abençoe poderosamente. Nós estaremos trabalhando mais um tema da lição de escola bíblica dominical e eu quero acreditar que você está participando das aulas aí na sua igreja. O que nós trabalhamos aqui no programa é apenas uma pincelada do que vai ser ministrado então na lição de escola bíblica dominical, nas aulas presenciais aí na sua igreja, e você não pode ficar apenas no conteúdo que a gente apresenta aqui no programa. A lição de hoje é a lição de número 10, que nós estaremos estudando neste próximo domingo, também 10 de março de 2019. O tema é Poder do Alto contra as hostes da maldade. O texto áureo da nossa lição, Lucas capítulo 24 e o versículo 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A verdade prática, as obras das trevas são demolizadas pelo poder de Deus no trabalho da pregação do Evangelho de Cristo. A leitura bíblica do texto que nós estaremos trabalhando em si, então, aqui no programa, é Atos capítulo 8, do versículo 5 ao 13 e também do versículo 18 ao 21, está aí no rodapé do seu vídeo para você fazer a leitura, conferir aí certinho, tá certo? Vamos lá, Joás, animado? Vamos lá. O relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama muito a atenção, é o que o autor diz aí na introdução. A região, então, foi palco de um grande avivamento com a chegada do Evangelho. Sim, isso aí, logo na introdução, já explica o texto áureo, né? Lucas 24. Né? Era para ficar em Jerusalém até receber o Espírito Santo, né? Isso que aconteceu lá em Atos 2, mas já tinha passado muito tempo e, assim, a exceção de Estevão, né? O primeiro mártir, foi a exceção dele, ninguém tinha saído ainda, né? Era para receber o Espírito e pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Parece que gostaram tanto, né? Ficaram parados ali. Agora a gente vê aí, né, capítulo 8, Filipe, né, cheio do Espírito Santo e pregando o Evangelho e realizando sinais e maravilhas pelo poder do Espírito, né? Em Samaria, né, se ouve falar de Cristo, né, e assim, parece que começa um mover em direção aos povos, né? Os apóstolos, os crentes que estavam ali acomodados, né, começam a despertar para isso, né, para pregar o Evangelho para fora.
Certo. Aí, falando aí de Samaria, que era uma cidade fundada pelo pai do rei Acabe, né? A gente vai voltar aí muitos anos antes, né? Onde o pai de Acabe, né? Onri ou Onri, dependendo aí da forma de expressar aí, comprou um monte de um cidadão chamado Simer, onde fundou a cidade, o qual deu o nome de Samaria, em homenagem, então, ao dono anterior. E isso aí você vai ver lá no livro dos reis, aí entre capítulo 12 e capítulo 16. Há uns 3.000 anos atrás, né? Aí fundou essa cidade aí, né? E assim, não só o reino foi dividido, né? Mas a adoração também, né? Depois cada um vai ter seu templo, cada um vai ter seu a divisão do reino sagrado. se deu antes, né? Depois teve essa fundação aí de Samaria, né? Eles construíram um templo lá no monte onde Moisés pronunciou as bênçãos, Gerizim, né? E não, a adoração é aqui, o templo é aqui, e começou a competir a adoração, né, com Jerusalém. Certo. Isso aí aconteceu, tá aí o relato em 1 Reis capítulo 12, né? O episódio lá envolvendo o Roboão e o Jeroboão, né? Mais ou menos aí uns 900, uns 900 e poucos anos antes de Cristo. 3.000 anos atrás. Né? Exatamente. Sobre o cativeiro, que a gente vai ver que logo em seguida, né? Logo em seguida, se fosse expressão, passaram-se alguns anos, o rei da Síria cercou Samaria, levou cativo 10 tribos, né, que era o reino do norte, né? Você que nos acompanha aí, tanto pela TV quanto pela internet, principalmente o pessoal da internet aí, que a gente vai alcançar na internet, mais o público aí que está atrás de subsídio para escola dominical e tal, né? A chave para o conhecimento de muitos outros textos está em conhecer esse episódio da divisão do reino, né? Para você não confundir quem era quem, onde é que cada episódio se passa, não é? Porque é muito comum essa confusão, e às vezes uma coisa está acontecendo no sul, que é o reino de Judá, mas o sujeito confunde aí com Israel, que é o reino do norte, não é? O reino do sul, Judá, reino do norte, Israel. Não é? Sim. Importante ler esses textos aí. Exatamente. Mais históricos, né, de reis, de crônicas. Importante ler com a cronologia do lado, isso, com a geografia do lado, né, acompanhar direito. Reino do norte, capital, Samaria. Reino do sul, capital, Jerusalém. Né? Sobre o cativeiro que nós citamos aqui, né, quando Samaria foi cercada, os assírios então levaram essas 10 tribos do norte para outras regiões e trouxeram então estrangeiros para povoarem a terra de Israel, diferente do cativeiro de Judá. Né? O Nabucodonosor não fez isso, não se misturou. Não era uma prática dos babilônicos, né? Foi uma prática tanto para Israel, mas acompanhando a história, e os assírios tinham essa mania. Né? Quando levava cativo uma nação, eles voltavam com outros povos para povoar aquela terra. De certa forma, era até uma estratégia muito mais inteligente de dominação, de controle, de poder. Exatamente. Porque você tira a identidade de quem você está dominando, perdeu a identidade. Acabou. E você não domina só o povo, você domina também o território. Né? Porque o povo que os assírios trouxeram para Israel, né, automaticamente a Síria continuou tendo controle do território, não só dos israelitas que eles tiraram. Controle cultural, controle... Exatamente. Né? Aos poucos os filhos de Israel ficaram... os poucos filhos de Israel que ficaram na terra se misturaram com os estrangeiros, e então, desse modo, os filhos não eram totalmente judeus, nem completamente gentios, eles eram samaritanos. Samaritano, um mestiço de judeu com gentio, com povos, né, com nação. Então eles não são judeus, mas também não são gentios, olha só. Né? São samaritanos. E você vê ao longo da história, né, um conflito
assim, de interesses, um conflito político, religioso, em todos os níveis, né, entre esses dois povos. Agora, entre judeus e samaritanos, né? Você vai ver o conflito político, religioso, um conflito cultural. Né? Até a adoração foi dividida, né? Chegou nesse ponto. Né? Então, nos tempos de Jesus mesmo, quando a samaritana pergunta para ele, né, é aqui ou naquele monte? Exatamente. É nesse monte ou naquele? Vai estar envolvida aí no próximo tópico da lição, mas você vai ver que esse problema vai esbarrar com Jesus lá no Novo Testamento. Né? Pois é. Parece que terminou, né? Até aqui, né? O próprio Senhor, ele desconstruiu um pouco isso aí. Né? Ele colocou um samaritano como herói numa parábola, né? Não só em uma parábola, né, que eu estou lembrando aqui da parábola do bom samaritano, né, que a gente chama assim, né, o samaritano é o herói da história. Né, ele praticou o amor. Então Jesus exalta um samaritano. E outras vezes ele fez a mesma coisa, colocou o samaritano num lugar de destaque. Né, em detrimento ao judeu, né? O judeu, assim, muito religioso, muito apegado a regrinhas, muito... Né, esqueceu da palavra e se apegou às regras, à letra. Né? Acabou que Jesus menosprezou essa atitude e exaltou a atitude de amor, né, para com o próximo, né, de respeito, de ajuda, né, um ajudando o outro. Né? Então Jesus desconstruiu essa ideia aí. Então, certo, aí ficou essas diferenças aí, nós já citamos aqui, eu só vou frisar aqui. Entre judeus e samaritanos, a gente vai ver a divisão entre os dois aí, não é? Em Esdras capítulo 4, quando os judeus começaram a retornar para Jerusalém e foram trabalhar na reconstrução do templo, os judeus rejeitaram a oferta oferecida pelos samaritanos. Em contrapartida, os samaritanos rejeitaram as escrituras do Antigo Testamento, se apegando apenas ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Construíram também um templo, como você já frisou aí, no Monte Gerizim, né? Fazendo aí uma concorrência. Isso. Né? Tá dizendo aí que na era apostólica, né, o nome da cidade é o mesmo da província, né, Samaria, mas assim... O rei Herodes, ele deu um nome de Sebaste a essa Samaria dessa época aí, né? Aí a gente vai ver na patrística, né? Justino Marte, ele vai chamar de Gite, que é a cidade onde Simão nasceu. Essa história aqui está muito... Simão está muito evidente na história, né? Então parece que ele está na cidade dele, né? E Justino diz que a cidade era Gite. Então, provavelmente, essa Samaria não é aquela mesma de Herodes, né? Provavelmente. Seria um outro lugar, né? A gente não tem outros dados, só tem esse de Herodes e de Justino, então... Fica aí na suposição. Tá certo, uma pausa rapidinho aqui no programa e a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer, o segundo tópico da nossa lição, o Evangelho entre os samaritanos. Nós demos aqui alguns dados históricos no nosso primeiro bloco e agora nós vamos aqui abordar aí o assunto em si da nossa lição, que é a chegada do Evangelho em Samaria, desfazendo então as hostes da maldade, ou as hostes das trevas, ou infernais, do jeito que você quiser, você escolhe aí, né? Não, você escolhe o nome que você queira dar, né? Tá certo. Os samaritanos, numa ocasião, recusaram-se a receber Jesus quando ele estava a caminho de Jerusalém. Você lê isso em Lucas capítulo 9. Só que chegou em uma outra aldeia de Sicar, também em Samaria, pelo testemunho que você disse anteriormente aí a respeito da mulher samaritana, descrita no capítulo 4 de João, que há aí quase unânime, né, um consenso aí, quase que geral entre
os teólogos de que esse tenha sido um dos sermões mais importantes de Jesus, embora tenha sido pregado apenas para uma pessoa, onde Jesus deu muitas informações a respeito do Evangelho, da proposta do Evangelho, a respeito dele mesmo, não é? Então, capítulo 4 do Evangelho que João escreve, nós temos lá o relato daquele discurso, né? Daquele diálogo entre Jesus e a samaritana. Nessa aldeia, o que fica frisado aqui então é que Jesus foi bem recebido por causa do testemunho dessa mulher. Até certo ponto, Jesus havia dito aos discípulos que não pregassem em Samaria. Porém, depois da ressurreição, Jesus mandou pregar também em Samaria, que é o texto que está em Atos capítulo 1 e versículo de número 8. Sim, a prioridade dele era pregar para Israel, né? Porque ele é o Messias prometido para Israel, né? Certo. Então, depois da ressurreição, isso foi o que a gente chama de tempo dos gentios, né? Deus abriu um parêntese na história, né? Para alcançar os povos, as nações, né? Cumpre as profecias de Joel, né? Essas profecias que todas as nações, todos os povos teriam, né? O Senhor. Acaba que depois disso, aí sim, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Isso, é o texto que está aqui, ó, Atos 1 e 8, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso. O Brasil seria um confins da terra, né? Olhando pela ótica aí, o Jerusalém, Samaria, ou seja, ele vai... Jerusalém estava pertinho, ele distancia um pouquinho mais, Judéia distancia um pouquinho mais, Samaria e confins da terra, então nós estamos bem longe. Então, você vê só o testemunho dessa mulher aí, né? Parece que está a ordem inversa, né? Uhum. Era a igreja que pregaria para Samaria e confins da terra, né? E aqui você vê uma samaritana pregando. Olhando para os dados que tem no texto dessa passagem, né, ela não estava num horário usual para buscar água, então isso diz alguma coisa, diz que ela não era bem querida, né, não era bem-vinda no mesmo horário que todo mundo estava buscando água, né, já estava morando com a quinta pessoa de relacionamento, assim, né, e Jesus fala que não era o marido dela. Então, não era uma pessoa bem vista pela sociedade. E depois da conversa com Jesus, parece que a vida dela mudou assim drasticamente. Né? E, na verdade, essa é a proposta do Evangelho. E ela foi e falou de Jesus para todo mundo que ela viu, né? Então, ela foi uma missionária aí de primeira ordem, né? Uhum. Foi muito interessante o texto dela. Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo, do contrário, não ousaria enfrentar as hostilidades dos samaritanos. Diz o texto que Filipe pregava com ousadia a Cristo. Era algo inédito que atraía as multidões. Aí o versículo 17, o versículo 7, melhor dizendo, da nossa leitura bíblica, Atos 8, 7. Espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz então, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Aí o autor coloca aqui na lição que essa manifestação era o autêntico poder do alto contra as hostes por meio da pregação do Evangelho. Filipe revolucionou a cidade pelo poder de Deus. Filipe estava cheio do Espírito Santo, né? A pregação dele era uma pregação bíblica, né? Ele pregava a palavra de Deus e acompanhado de sinais, né? Você vê esses sinais que são relatados aí, espíritos imundos sendo expelidos, né? Gente paralítico, coxo sendo curado, né? E essas pessoas que libertas do cativeiro dos espíritos imundos gritavam, clamavam em alta voz, né? Louvando ao Senhor pela libertação. Então foi movido pelo Espírito Santo que ele fez isso, né? Uhum. E isso tem que dizer alguma coisa para nós, né? Nossa pregação deve ser, no mínimo, parecida em algum nível com essa de autoridade, de Filipe, né? Certo. Aí para nós fecharmos aqui, faltava ainda alguma coisa.
Só faltou o batismo com o Espírito Santo. Eles creram, né, eles passaram por isso tudo, foram curados, libertos e tal, creram, foram batizados, né? Mas ainda não ouviram falar do batismo com o Espírito Santo, né? Aí vem os apóstolos, impõem as mãos, acontece do Espírito Santo vir sobre eles, né? Uhum. Certo, show. Vamos dar uma última pausa aqui no programa e a gente volta rapidinho para nós finalizarmos o assunto. Continuando o programa Novo Alvorecer, o último bloco do nosso programa, estamos aqui abordando um tema da Palavra de Deus. Agora nós vamos ainda aprofundar um pouco mais aí sobre o Filipe em Samaria, não é? E um problema que teve lá com um moço chamado Simão. Não é? Não confundir o Simão, né? Porque tem vários Simãos na Bíblia, né? Nós temos aqui o Simão aqui, o mágico. Esse contexto aqui, a gente vê esse moço inserido nesse contexto aqui, porque era um camarada que havia provocado assim, um certo alvoroço, né, com mágica, superstição e muitas coisas aí entre os samaritanos. Surge aí essa figura, né, entre aí os convertidos, né, ao Evangelho, e aí o texto vai nos trazer algumas coisas aí que a gente precisa meditar. Simão estava na cidade antes da chegada de Jesus, de Filipe, melhor dizendo, era conhecido pela população como a grande virtude de Deus. Olha como que esse cara era conhecido. Isso significa que Simão se declarava um tipo de emanação ou representante de Deus. Ele se dizia, né? O povo chamava porque ele fazia questão de ser chamado assim, né? A grande virtude de Deus. Você vê isso pela atitude dele, ele quis comprar o dom do Espírito Santo. Já pensou? Né? E assim, a gente falava aí antes, nos outros blocos aí, sobre a patrística, né? Justino. E assim, muitos escritos patrísticos vão falar desse camarada, do Simão Mágico. Né? E assim, há indícios de que ele foi até um dos elementos fundadores daquele gnosticismo que trouxe tanto problema para Paulo, né? No primeiro século da igreja. Né? Então, se dizia representante de Deus. Tem no Brasil alguns aí, né? Um inclusive está preso, né? O João de Deus, né? Então, assim, convertido, será? Né? Parece mais que ele vendo o que Deus fazia através de Filipe, né? Ele ficou mais encantado com as obras de Deus do que com o Deus das obras, né? Com os milagres, né? Ele ficou encantado com aquilo tudo e queria estar perto daquilo, né? Tem muita gente que vem para o Evangelho por isso, né? Por esses motivos, acaba se convertendo depois, mas vem a Cristo por causa do encanto que tem, né? A emoção do primeiro momento, as pessoas, né? que estão perto de Cristo são encantadoras nisso, né? Então as pessoas vêm a Cristo por causa da música, por causa da recepção, por causa da amizade, da alegria, por causa de um monte de coisas que elas veem nas pessoas que estão perto de Cristo. E o Evangelho de fato atrai, né? O Evangelho é atraente, sim. Certo. Aí o texto sagrado afirma, né, versículo 13 do texto que nós estamos trabalhando, creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estava assustado, atônito, né? Aí o autor vai dizer aqui que é difícil saber até que ponto a conversão de Simão era genuína, né? Aí, pelo desenrolar do texto, a gente vai perceber que não era genuína. Pela avaliação de Pedro, que diz que o coração de Simão não era reto diante de Deus. Olha só. Simão teria se convencido de ser Jesus o Messias, mas não houve transformação na sua vida. Será que ele se convenceu mesmo?
que Jesus era o Messias, porque se é verdade que ele é o fundador do gnosticismo, né, que acaba excluindo Jesus da equação, né? Certo. Jesus não é Deus para o gnóstico. Você precisa de uma iluminação, de uma revelação maior, de uma sabedoria que só eles têm, né, para ter acesso a Deus. E não é isso que Jesus mostrou, né? Jesus se fez um de nós, andou em carne e osso, né? E deu acesso, né? Então, eu não sei se Simão era convertido, né? O texto vai dizer que ele creu e foi batizado, né? Talvez essa crença dele esteja relacionada ao que ele viu, né? Não, Deus é o Deus de Filipe, é Deus mesmo, porque senão ele não expulsava demônios, senão ele não curava paralítico. Né? Então ele se convenceu. Certo. Aí o que você diz entra de acordo aí com o que o autor diz aqui no fechamento aqui do tópico. Ele foi desmascarado então na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo. Né? Parece que Simão imaginou ter descoberto então uma nova fórmula mágica. Dessa forma, então, achou que poderia comprar essa fórmula mágica, então, para ampliar o seu currículo e acrescentar aí no seu cardápio, então, uma nova maneira, um novo serviço ao povo. Ele não agiu com sinceridade e, por isso, o apóstolo Pedro, então, o repreendeu e, além disso, o amaldiçoou. Foi no nome de Simão, ou foi do nome dele, derivado do nome dele, que surgiu aí, uma palavra usada aí entre os teólogos, né, o termo simonia, que consiste então no ato deliberado de comprar ou vender as coisas espirituais. Parece que simonia está mais na moda hoje do que em outros tempos, né? E mas tem gente vendendo água do Rio Jordão. Mas não é só isso, o pedaço de terra no céu. Isso é venda, a venda aí, né, das indulgências. Basta ler a história medieval que você vai. Mas eu acho que tem uma parcela aí até hoje, né, de cristãos, né, que superarem muito essa venda de indulgências aí, né, vendendo, porque na venda de indulgências tinha de tudo, né, pedaço da cruz, não sei mais o que, né, mas os caras estão vendendo água do Rio Jordão, cara, pensa bem, né, unção não sei da onde, tá esquisito. É complicado, que Deus tenha misericórdia de nós e possamos crer no Evangelho, como diz o apóstolo Paulo. O Evangelho é o poder de Deus, né, para todo aquele que crê. Que tenhamos essa consciência de que o Evangelho de Cristo é autossuficiente para libertar, para curar, né, para mostrar o caminho de fato que leva a Deus, que é a pessoa bendita de Jesus. Certo? Algo a acrescentar? Amém. Tá certo? Você de casa, nossa gratidão por ter nos acompanhado, que Deus te abençoe poderosamente. Eu encerro aqui recomendando você que acesse o nosso site para que você tenha condição aí de conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, principalmente quem nos acompanha pela internet, não é? Que estão fora aqui da cidade de Caratinga, www.adcaratinga.com, tá certo? Acesse aí. Vou ficando por aqui agradecendo você, Deus te abençoe, fique na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.